Que o futebol vai voltar, você que acompanha o Resenha Alvinegra aqui já sabe. Mas o que você não sabia, que a gente tinha falado aqui de várias vezes, incessantemente, é que o Botafogo não participaria. Parece que o Botafogo vai ceder à pressão. E a gente vai conversar sobre isso hoje aqui no vídeo do Resenha Alvinegra. Antes de começar o vídeo, aquele pedido de sempre para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os botafoguenses que você conhece. Assim que você fizer isso, a gente vai começar aqui a conversar, porque esse vai ser o tema do vídeo do Resenha Alvinegra de hoje. Meu nome é Cadu Barbosa, bora pro vídeo. Se você assistiu o vídeo do Resenha Alvinegra de ontem e os que a gente tem soltado ao longo desse mês, o futebol carioca já está há mais ou menos uns 35 dias ensaiando para voltar. O governo federal tem feito bastante pressão, a Ferdi e o Flamengo e o Vasco também estavam fazendo bastante pressão, mas a prefeitura e o governo do estado estavam bloqueando, estavam travando qualquer tipo de vontade desses clubes, o que terminou no final da semana passada. O presidente Jair Bolsonaro convidou o Marcelo Crivella, que é bem alinhado ali com o governo dele, e ali o Bolsonaro conseguiu convencer o Marcelo Crivella a pelo menos liberar os clubes a treinarem e posteriormente a jogarem. Já foi dado algumas datas, a partir dessa terça-feira os clubes já poderão voltar a treinar e o futebol, a data para o primeiro jogo está prevista para dia 14 de junho. Ainda não está marcado oficialmente na data da Ferdi, mas é com essa data que os clubes estão trabalhando, essa data que foi acordada. Para falar sobre datas e sobre as medidas de segurança que deveriam ser tomadas e tudo mais, foi marcada uma reunião no último domingo, onde os presidentes dos clubes do Rio de Janeiro conversariam com o prefeito Marcelo Crivella para alinhar tudo isso. Botafogo e Fluminense não foram. Por quê? Porque desde cedo a gente está falando aqui, Botafogo e Fluminense se posicionaram contra a volta do futebol, falando que isso era um absurdo. Vários dirigentes de ambos os clubes soltaram várias declarações enfáticas sobre isso, algumas até um pouco agressivas, passando do tom. Por exemplo, o Montenegro citou a tragédia do Ninho do Urubu, voltou a citar a morte das crianças, falando que o Flamengo estaria cometendo mais ou menos a mesma irresponsabilidade. É uma declaração assim, por mais que ele tenha razão, é uma declaração forte, assim, que choca quando você ouve. Muitas palavras fortes foram ditas sobre esse assunto por parte de Botafogo e de Fluminense. E, obviamente, por isso, eles não foram à reunião, não participaram da reunião que falava sobre a volta do Carioca, porque eles não estavam se posicionando, não estavam concordando com aquilo. E eles já tinham dito que, independente da posição da prefeitura, da Ferdi e dos times que queriam voltar, eles estavam fora dessa, e foi assim que eles ficaram. Ontem à noite, no domingo, inclusive, o Botafogo e o Fluminense soltaram notas oficiais falando sobre isso. Eu posso até ler aqui a nota do Botafogo que eu tenho aberta no meu celular. As notas foram diferentes, mas com o mesmo assunto, colocando o posicionamento dos clubes. O Botafogo disse: o Botafogo de Futebol Regatas, através do presidente Nelson Mufarrege, se manifesta sobre a reunião da Prefeitura do Rio com os clubes neste domingo. O clube reitera o seu posicionamento de não ser favorável ao retorno dos treinos presenciais neste momento, em face ao estágio preocupante da pandemia do Covid-19. Aí confira abaixo a declaração do Nelson Mufarrege, e aí basicamente ele só está falando o que foi resumido ali em cima, que o Botafogo não participou porque não concorda com a volta do futebol. O Fluminense falou exatamente a mesma coisa, só que com outras palavras. Só que nessa segunda-feira, o Botafogo, primeiro de manhã, apareceram algumas notícias que já contradiziam essa informação, esse posicionamento de Botafogo e Fluminense. Porque o Marcelo Crivella deu uma entrevista coletiva e nela ele disse que após a reunião com os clubes, ele ligou para os presidentes de Botafogo e Fluminense e esses presidentes aceitaram o retorno no dia 1º de junho, na semana que vem. Eu achei estranho e falei, vou dar calma, vou esperar ver se o Botafogo falar alguma coisa ou o Fluminense, porque o Marcelo Crivella só fala merda. Então eu vou esperar os clubes se posicionarem, porque no caso do Yaya, quando começou a pipocar as notícias que ele ia pro Vasco, eu soltei, quem me segue aqui no Twitter, aliás, é BFR Cadu, e o Resenha Alvinegra também, que é Resenha Alvinegra Oficial, cara, eu soltei, larguei o pau no Rotenberg, larguei o pau no Marcos Leite, fiquei muito irritado com aquela situação ali no começo. O vídeo que eu fiz assim, 40 minutos depois de tudo que aconteceu, eu ainda tava um pouco irritado, vocês conseguem perceber aqui no vídeo que eu falei com o Yaya. E aí, depois se provou que quem estava errado era o Yaya, não o Botafogo. Quem faltou com a palavra, quem faltou com o caráter foi o Yaya.
e não o Botafogo, por mais que o Botafogo tenha cometido erros naquela negociação. Mas para não cometer os mesmos erros, de criticar antes que o clube se posicionasse, eu falei, bom, vou esperar. E o Botafogo se posicionou. E me decepcionou toda a sua torcida que leu o seu posicionamento e estava no Twitter. O tweet do Botafogo, até o momento, tem 300 respostas. 300 pessoas comentaram no tweet do Botafogo. Todas as 300 são criticando a postura do Botafogo. Porque lembra que eu acabei de ler a nota do Botafogo falando ontem que não voltava de jeito nenhum, que o Botafogo mantinha seu posicionamento? O Botafogo aparece hoje, após as notícias do Marcelo Crivella falando que conseguiu convencer o presidente de Botafogo Fluminense, o Botafogo aparece no Twitter falando: o Botafogo confirma os contatos telefônicos com o prefeito Marcelo Crivella, onde reforçou seu posicionamento e pontuou que o momento não é de retornar aos treinamentos presenciais, sugerindo que seja realizado em oportunidade futura dependendo do estágio da Covid-19. Com a sugestão para os treinos ocorrerem somente a partir do dia 1º de junho e com volta dos jogos no período entre 28/6 e 4/7, 26 de junho, 28 de junho e 4 de julho. O Botafogo basicamente falou que, da forma que foi acordado de voltarem os treinos, a maioria dos clubes vão voltar amanhã, o Botafogo não concorda. Mas no dia 1º de junho o Botafogo volta. Na semana que vem, como se uma semana milagrosamente aparecesse alguma coisa e que fizesse com que o Botafogo pudesse voltar de forma mais segura do que os que vão voltar amanhã. Os que vão voltar amanhã, entre aspas, né? Porque tem time aí, por exemplo, o Flamengo já tá treinando há 2 semanas sem autorização de ninguém. Vão ser multados? Eu espero que sim, o certo seria isso. Mas, enfim, oficialmente, os clubes deveriam voltar amanhã aos treinamentos. O Botafogo disse que vai voltar dia 1º de junho, que é exatamente, vou até confirmar aqui pra vocês, na próxima segunda-feira, exatamente uma semana. Exatamente uma semana. Tá todo mundo querendo de pau no Botafogo. No Twitter você vê os torcedores extremamente revoltados. Você vê jornalistas, muitos que deram muito apoio ao Botafogo, jornalistas que não necessariamente são botafoguenses, muita gente deu apoio ao Botafogo. Ficou muito decepcionado com esse posicionamento. E aí, com a repercussão negativa, algumas pessoas do Botafogo começaram a ser procuradas. O Montenegro é muito engraçado, porque se você colocar aí Montenegro Notícias no Google, você vai ver que ele tá falando várias coisas para vários sites, e em vários ele diz coisas diferentes. Por exemplo, para o jornalista Wellington Arruda, ele confirmou que o Botafogo trabalha com essa data, em voltar a treinar dia 1º de junho e jogar lá no 28 e dia 1º de junho. Ele confirmou essas datas para o Wellington Arruda. Para o UOL, ele falou, não é bem assim, o Botafogo continua seu posicionamento, o Botafogo não vai voltar. Então, o próprio Botafogo está se contradizendo no seu posicionamento. O Montenegro chegou a falar, inclusive, aqui, ao UOL. Nessa entrevista que eu citei agora do UOL, o Montenegro chegou a falar que o Botafogo não mudou de postura, que o Botafogo não confirma nada e que as pessoas precisam ter calma. Eu acho que, na verdade, o Botafogo precisa ter calma. Porque tá falando várias coisas, em vários lugares e de várias formas diferentes. O Botafogo precisa ser claro. No site do Botafogo, nota do Botafogo, que soltou hoje de manhã, em que ele confirmou o contato com o Marcelo Crivella, ele que botou, não foi ninguém que disse. O Botafogo, de forma oficial, falou: trabalhamos com a data de 1º de junho para voltar aos treinos e voltar aos jogos no dia 28 de julho. E sabe o que me irrita bastante nessa situação? Lógico, além do Botafogo participar dessa responsabilidade, que é uma idiotice sem tamanho, porque, não vai ter Olimpíada, irmão. Não vai ter Olimpíada em 2021, porque tem que ter Botafogo e Resende. E olha que o Brasil hoje, a desculpa de que a gente tá num lugar tranquilo, nem encaixa, porque se a gente colocar o Japão, onde seriam as Olimpíadas, tá cancelado. O Japão tá muito melhor do que o Brasil nesse momento. O Brasil é o 2º lugar com mais casos do mundo. É um dos países que mais tá morrendo gente. Então, enfim. Agora vamos falar aqui. O problema maior dessa questão é o Botafogo bater o pé, se posicionar tantas vezes contra, se mostrar que tem um posicionamento irreversível e agora começar a mudar. Entendeu? Se você tem a possibilidade de você dar o seu braço a torcer, primeiro, não critica os outros, porque no final você vai sair com o errado. E não dá pra falar, não sabemos. Talvez a gente pode ver, a gente vai analisar. Vai voltar, Botafogo, a gente vai conversar sobre isso.
Não precisa o Botafogo atacar 1000 pessoas que estão voltando, como por exemplo o Flamengo, que merece os ataques, mas para você atacar, não deixa o teu teto virar de vidro, porque agora vai se voltar contra. Quando o Botafogo vai treinar, olha, não era o Botafogo que estava contra? Então, se você tem um posicionamento que é firme e forte, mantenha ele até o final, senão você vai sair como errado no final da história. E aí, outra coisa que me incomoda é, faz uma reunião e vamos lá, essa aqui vai ser a versão do Botafogo. Quem for dar declaração à imprensa, seja o Montenegro, seja o Rotenberg, seja o Carlos Eduardo Pereira, quem aqui, Nelson Mufarrege, quem aqui for falar com a imprensa, a posição do Botafogo é essa. Não pode o Montenegro, em 2 entrevistas diferentes, falar 2 coisas diferentes. O Botafogo precisa ter o seu posicionamento. E aí também não adianta as pessoas falarem, um dirigente do Botafogo darem uma posição e a nota do Botafogo no Twitter dizer outra. Daqui a pouco vai... A primeira frase da nota do Botafogo no Twitter é: o Botafogo confirma contatos telefônicos com Marcelo Crivella. Daqui a pouco vai aparecer alguém falando que ninguém conversou no Botafogo com Marcelo Crivella. Porque é dessa forma que as coisas estão saindo. Entendeu? E, e outra coisa. Voltar no dia 1º de junho, se isso se confirmar, se o Botafogo não voltar atrás dessa sandice, cara, você já imaginou? Deus me livre aconteça. Mas já imaginou? O Botafogo volta e aí, sei lá, em 1 mês e meio, um massagista, uma cozinheira, alguém ali que faz parte do grupo de risco morre por conta de responsabilidade do Botafogo. Você já imaginou o problema e a vergonha para a história da instituição? Você já imaginou? É um risco. E assim, pra quê? Pra jogar com Bangu? Pra jogar com Madureira? Pra jogar com Resende? O Botafogo nem se classificar deve para as semifinais da Taça Rio, não sei se vocês lembram. O Botafogo, faltam 2 rodadas, se eu não me engano, para a fase de classificação. O Botafogo tem que tirar 3 pontos do Boa Vista. O Boa Vista tem que perder as 2, o Botafogo tem que ganhar as 2. Essa é a situação que o Botafogo... Essa é a situação que o Botafogo se encontra hoje e não sei porquê. O Botafogo está começando a aliviar o seu posicionamento. Óbvio, o Botafogo ainda não quer falar, vamos voltar dia 1º de junho, o Botafogo voltou, o Botafogo discorda agora de tudo que pensava semana que vem. Não, o Botafogo está de uma forma leve, já jogando assim, talvez dia 1º de junho. Dia 1º de junho tá aí, a gente conversou dia 1º de junho. Isso já vai entrando na sua cabeça, na cabeça do torcedor, na cabeça da imprensa, porque se o Botafogo não fala nada e no dia 1º de junho aparece em campo, é uma crise sem tamanho. Mas o Botafogo aqui, jogando essa ideia aos poucos, a galera ia se absorvendo, quando voltar vai parecer um absurdo menor do que é. Mas a gente não pode deixar virar um absurdo menor que é. A gente, enquanto não chegar o dia 1º de junho, a gente tem que, com todas as nossas forças, fazer com que o Botafogo esqueça essa maluquice, porque colocar a vida das pessoas em risco por causa do Campeonato Carioca é sacanagem, né? E é isso. Qualquer novidade a gente vai atualizar vocês aqui no Resenha Alvinegra, então se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada. Além disso, deixe seu comentário, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com os botafoguenses que você conhece. Além disso, passa lá nas redes sociais do Resenha Alvinegra em todos os lugares, e passa no portal do Botafogo para comprar produtos oficiais e licenciados do Botafogo, portaldobotafogo.com.br ou @portaldobotafogo no Instagram. Tamo junto, valeu!